Olá, meu nome é Ricardo Nogueira e nesse vídeo eu vou falar sobre a máscara autônoma de circuito aberto de demanda com pressão positiva. Vamos entender a denominação autônoma, circuito aberto, demanda e pressão positiva. A máscara autônoma de ar comprimido, segundo a NBR 12.543, equipamentos de proteção respiratória, é classificada como um equipamento de adução de ar, ou seja, ela possui uma fonte de suprimento de ar. Um cilindro contendo ar respirável comprimido que será fornecido ao usuário, tornando-a independente da atmosfera do ambiente. A norma específica para este equipamento é NBR 13.716, máscara autônoma de ar comprimido, que classifica esse equipamento em dois tipos. Tipo 1, uso industrial, tipo 2, combate a incêndio. Entre as diferenças entre esses dois tipos, podemos citar capacidade mínima de litros de ar, massa da máscara autônoma, resistência à temperatura e à inflamabilidade, características do manômetro e sistema de regulagem de ajuste da cinta do cilindro. Vou apresentar agora os componentes básicos e falar sobre essas diferenças. O primeiro componente é o cilindro de ar comprimido. É um recipiente para armazenar ar respirável sob alta pressão. Quando falamos sobre a qualidade do ar respirável, nos referimos a ar respirável grau D, de acordo com a norma americana ANSI. O material de construção pode ser de aço, ferro mais carbono ou composite, construído com múltiplas camadas de diferentes materiais, para se obter as características desejadas, como, por exemplo, o alumínio para dar forma, a fibra de carbono ou a fibra de vidro para dar resistência mecânica e resina para acabamento. O prazo de validade dos cilindros de aço fica condicionado ao teste hidrostático. O prazo de validade dos cilindros de composite variam de 15 a 20 anos. Existem no mercado diferentes tamanhos de cilindros, com diversas capacidades mínimas: 500 litros, 600, 800, 1.200, 1.600, 2.000 litros. Para bombeiros, a capacidade mínima é de 1.600 litros. Vamos identificar agora algumas marcações sobre o cilindro. Volume hidráulico, 6,9 litros. Pressão máxima, 374 bar. Este cilindro atende à normativa europeia EN 12245, que fala sobre os cilindros de composite. Pressão de trabalho, 300 bar. Isso significa que esse cilindro suporta uma força equivalente a 300 quilos por centímetro quadrado. Imaginem que eu calibro o pneu do meu carro com 30 PSI. A pressão dentro deste cilindro é de 300 bar. 300 vezes 14,5 é igual a 4.350 PSI. Dividido por 30, o resultado é 145. Isso significa que a pressão dentro desse cilindro é 145 vezes maior do que a pressão dentro do pneu do meu carro. Data de fabricação, 2012. Pressão hidrostática, 450 bar. Os cilindros precisam passar periodicamente por testes hidrostáticos. Os cilindros de composite, o prazo é determinado pelo fabricante, podendo variar de 3 a 5 anos.
onde é aplicada uma pressão 1,5 vezes maior do que a pressão de trabalho. Nos cilindros de aço, o prazo do teste hidrostático é de 5 anos. Segundo componente é o suporte costal anatômico, composto de uma placa com um formato que se adapta às costas do usuário e sobre a qual é instalado o cilindro. Aberturas para facilitar o transporte, alças para os ombros, cinta que envolve o abdômen do usuário. Na parte inferior da placa, um apoio para o redutor de pressão. Na parte superior da placa, um apoio para a base do cilindro. Fita de retenção, que trabalha em conjunto com uma fivela regulável, ou, dependendo do modelo, abraçadeira e alavanca tensora. Para bombeiros, a cinta de fixação do cilindro deve permitir a colocação de cilindros de diâmetros diferentes. A denominação autônoma é porque o usuário transporta o seu próprio suprimento de ar. O terceiro componente é a válvula de primeiro estágio. Ela é fixada na parte inferior do suporte costal. O objetivo é controlar a direção do fluxo, controlar a vazão e reduzir a alta pressão para uma média pressão, bem como suprir o manômetro. Nesta primeira saída, eu tenho a tubulação do manômetro, onde não existe a redução da pressão. Este modelo possui redutores de pressão com dupla conexão. Uma conexão para mangueira de média pressão, para a utilização do usuário, e uma segunda conexão de média pressão para a utilização de um segundo usuário. Consideramos uma média pressão, uma pressão entre 10 e 2 bar. O quarto componente é a válvula de segundo estágio, que além de ser uma válvula redutora de pressão, ou seja, reduz a média pressão para uma baixa pressão, pressão abaixo de 2 bar, funciona também como uma válvula de demanda. Ela supre a máscara do usuário com ar no momento da inspiração. No momento da expiração, a válvula de demanda bloqueia o ar e provoca a liberação desse excesso de pressão através de uma outra válvula, a válvula de exalação. Denominamos de demanda porque o ar só é fornecido para o usuário no momento da inspiração, quando é admitido a peça facial, quando a pressão positiva dentro dela é reduzida pela inalação. Na expiração não há fornecimento de ar, aumentando a autonomia desse equipamento. É o que vamos ver no vídeo a seguir. Quinto componente, a peça facial inteira. Parte do equipamento que cobre a boca, o nariz e os olhos. Ela é composta pelos seguintes componentes: visor panorâmico, válvula de exalação e conector, para conectar a válvula de demanda.
e possui um sistema de engate rápido para permitir unir e soltar a válvula sem o uso de ferramentas. Alça fiel para transporte. A borda de vedação e o tirante aranha. Sexto componente, válvula do cilindro, que controla a direção do fluxo e a vazão. A válvula do cilindro deve possuir válvula de segurança e para bombeiros, a válvula do cilindro deve ter manômetro, que mostra a pressão no cilindro. Torneira de passagem ou volante para a liberação do fluxo de ar. Sétimo componente, manômetro. Mostra a pressão no cilindro. Podem ser do tipo relógio ou digital. Os manômetros tipo relógio devem possuir um escape de ar. Nas máscaras autônomas para bombeiros, o mostrador do manômetro deve ser visível na ausência de luz. Oitavo componente, o alarme sonoro. Indica ao usuário que o ar respirável está na fase de esgotamento. O alarme deve começar a funcionar com a pressão de 50 bar ou mínimo 200 litros de ar. O sinal pode ser contínuo ou intermitente. O apito de aviso do alarme sonoro não exige ar externo para a produção do sinal. Pode ser instalado na válvula de primeiro estágio, como no manômetro. Vamos ver a seguir como funciona. A máscara autônoma de circuito aberto de demanda com pressão positiva recebe essa denominação por quê? Autônoma, porque a fonte de suprimento de ar o usuário carrega junto do corpo através do suporte costal. Circuito aberto, porque o ar exalado, que é um ar pobre em oxigênio e rico em CO2, é exalado através da válvula de exalação para o exterior. Demanda, porque o ar só é fornecido para o usuário no momento da inspiração, através da válvula de demanda. E pressão positiva, porque a pressão no interior da máscara é maior do que a pressão externa. Chegamos agora ao final do nosso vídeo. Se você gostou, dê um like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, faça o seu comentário e se você não está inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.